Fight Night do último fim de semana. Assim, resultados até bem previsíveis, até chegando nas duas lutas principais. Vamos falar primeiro do Davidson? Vamos lá. A explicação técnica, né, dele levantando a guarda 50-50 com o Sandhagen, o joelho estoura, até uma lesão comum em campeonato. Quem toma a iniciativa, se a outra pessoa sobe junto pela posição do joelho, o ligamento vai pro cacete, infelizmente. Davidson não sei se ele estava pensando nisso no momento e foi assim mesmo para não perder a posição e não levar ground and pound, porque estava feia a situação dele por baixo, ou não sei se ele não pensou em nada disso e estourou o joelho de toda forma. Ainda não saiu o resultado da ressonância magnética dele, mas os dois falaram que ouviram barulho de pop, né, estourando o ligamento. Então, assim, vai fazer 38 anos, se tiver que reconstruir o joelho, vai ficar... Assim, é praticamente fim da linha. O Davidson voltaria apenas para se despedir. André, tem alguma coisa que eu não estou vendo aqui? O Davidson ainda tem como fazer uma fumaça, né? Perdeu para o Ian, perdeu para o Sandhagen, vai ficar um tempo parado, a idade. Eu tentando ser bem sincero, eu estou tentando dizer as coisas como elas são, né? Ao invés de criar a expectativa que não existe aqui. Eu só bati na tecla na minha resenha do que o Davidson foi capaz de fazer. Foi nosso primeiro campeão peso mosca, subiu de categoria, beliscou o top 5, saiu de Soure, né, o cantinho ali da Ilha Marajó, no interior do Pará, virou lutador profissional com emprego junto, né? Foi sushi man, cabeleireiro, pescador, tudo para se manter e chegou a ser campeão do mundo. É um talento raríssimo, né? Sair de onde ele saiu e chegar onde ele chegou é coisa de muitíssimos fora de série, mas eu acho que chegou o tempo, André. Eu não vejo a coisa tão trágica como você não, Renato. Eu vejo o seguinte, o que eu posso falar aqui de joelho, eu tô com o meu ligamento rompido LCA, parcial. E o parcial para reconstrução, se eu for operar, o médico já me falou, que são assim, 8 meses para você voltar. Eu sou um pedestre, né? Você falando de um cara que é um atleta de alto nível, para voltar a fazer o que faz, e se foi um rompimento total, eu acho que é daí para frente. Claro que o processo de recuperação de um cara desse é muito melhor que o meu. Eu sou um cara de 40 e poucos anos, pai de família, é outro papo. Mas o que eu estou trazendo para a mesa é o seguinte: para ele voltar, se rompeu, parcial ou total, parcial menos. Se rompeu total, for entrar na faca, cara, demora, tá? O tempo não tá a favor dele. Eu acho que é momento do Davidson aposentar? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ele tem Não, tempo para... ele vai lutar até os 40 anos que ele disse. Quando eu digo que o tempo chegou, eu não estou dizendo que ele não vai lutar mais. Eu acho que o Davidson pode voltar e vencer. Tem qualidade para vencer ranqueados e tudo mais. Quando eu digo o tempo chegou, é Davidson como competidor pelo cinturão. Ah, não, isso aí eu concordo. Isso aí, inclusive, falei na minha resenha lá no meu canal que se ele perdesse essa luta pro Corey Sandhagen, e falei no podcast mesmo sem lesão, da semana né? passada, Já mesmo sem lesão, muito. Exato, se ele perdesse a luta, ele já ia dar muitos passos atrás ali e ia ser difícil para ele voltar para disputar o cinturão de novo, vide a concorrência que tem ali no top do peso galo e da galera que está chegando. Então, uma derrota já seria difícil para ele voltar ao caminho. Com uma lesão, então, aí fica muito, muito mais complicado. Agora, se você olhar pro top 15 ali, Montel Jackson é um casca grossa, é bom esse moleque. Mas, tem uma galera ali que ele pode fazer luta. Kyler Phillips, ele pode lutar com todo mundo ali para baixo. Alguns ele vai ter um pouco mais de perigo ali, mais dificuldade. Mário Bautista. Cara, Tem que ver se esse cara existe primeiro, né? Não tem cara, assim, nada comprova pra gente que esse cara ele é uma pessoa de verdade. Eu acho que o Davidson se coloca numa situação, galera, sendo bem sincero, que ele pode acabar virando escada desses garotões que estão chegando. Do Mário Bautista, do Montel Jackson, dos caras desse, entendeu? Eu acho que pode ser. Então ele vai ter que escolher muito bem os próximos passos dele, né? Quando ele voltar. Imaginou o Zé Aldo e Davidson Figueiredo no Galo? Luta boa, luta maneira, cara. Entendeu? Os caras já lá na ponta de saída. Enfim, tem luta boa para fazer. Se eu gosto muito, não.
Mas, o Carrano, ele não tem, talvez, o cartaz todo, né? O marketing todo, mas o Davidson talvez seja um dos maiores lutadores que o Brasil já produziu. Talvez top 10, ou não. Campeão e top 5 de categoria de cima do UFC? Sim, não. Tem muita gente em situação melhor? Talvez, assim, eu tô tentando pensar aqui rápido, porque é complicado. Talvez top 10, eu não sei. Assim, a gente teria que analisar mesmo imediatamente, assim, nome a nome. Mas certamente ele está entre os maiores lutadores que o Brasil já produziu, não só pelo título, não, mas acho que também por ter sido um cara. A gente tem que lembrar aqui, o Davidson ele conseguiu se destacar numa categoria em que ela era famosa justamente por pessoas com características opostas a dele, né? Ele não tem o perfil clássico de peso mosca quando ele era campeão. Ele era um cara muito agressivo, ele era um cara nocauteador, que era algo que não é tão comum assim para a categoria, e foi isso, inclusive, que abriu o caminho para ele para subir. Teve a primeira quadrilogia da história do UFC, né? Isso é também uma coisa que tá marcada. Isso tudo, obviamente, é importante. Eu acho também que vai dificultar um pouco agora a vida dele adiante. Acho que uma derrota só já colocaria ele numa posição de ficar servindo ali, talvez, como... não quer dizer que ele não faria lutas com nomes grandes, mas era isso que o André disse. Ele seria realmente o lado B dessas lutas para tentar promover os caras. E mesmo se ele ganhasse, ele não ia avançar muito. Ele ia ficar sempre sendo ali aquela situaçãozinha de Brad Tavares. Com a lesão, eu acho que acaba tirando mais tempo. E ele já tá, como você falou, tá em mente claro quanto tempo que ele quer lutar. E, obviamente, se você tem um prazo, né, um deadline definido, e no caso dele é daqui a 2 anos, e pode ser que ele perca aí de 6 meses até talvez 1 ano só na recuperação de lesão, isso diminui muito as possibilidades do que ele pode fazer. E fica nessa situação. Mas acho que, de novo, não apaga, né, não tem nada... essa não foi a melhor luta dele, vamos ser justo e honesto também. Não é que ele estava fazendo uma grande luta até o momento que ele perdeu, mas eu acho também que não apaga e não muda o fato de que ele foi um baita peso mosca, um dos grandes pesos moscas da história do UFC, e um cara extremamente competitivo no peso galo, a ponto a gente estar falando aqui que se ele tivesse vencido o Corey Sandhagen, ele poderia estar pensando, quem sabe, até disputar o cinturão. É isso. Eu quero ressaltar 2 coisas aqui. O Davidson é um extremo vencedor, tá? A gente tem que notar que essa é a primeira vez em 30 lutas profissionais que ele perde 2 seguidas, tá? No peso mosca ele só tinha perdido pro José Formiga e pro Brandon Moreno. E no peso galo ele perdeu para quem? Para o Piotr Yan e para o Corey Sandhagen. Assim, eu acho que ele seria um integrante do Hall da Fama do UFC. Tem gente que nem campeão foi, que tá lá. Né? Pô, estão querendo Anthony Smith. Se o Anthony Smith é Hall da Fama, o Davidson Figueiredo tem que ser double Hall da Fama, pô. E aí vira um negócio de... Assim, eu acho que o Davidson, olhando para trás e pensando nos brasileiros que brilharam no esporte, ele deve estar num patamar... E aí, pô, vão falar, não, mas não sei o quê. Mas olha só, pensa se o seu não tem a ver com carisma, tem a ver com gosto pessoal. Eu tô falando de resultado. Ele é um cara que talvez esteja no patamar histórico do Rafael dos Anjos, que foi campeão dos leves, subiu e disputou um cinturão interino. E o Rafael dos Anjos, quando subiu e disputou o cinturão interino, ele, tipo assim, o caminho que ele fez até o Colby Covington, não sei se foi tão difícil quanto do menino Davidson Figueiredo, não, tá? Então, assim, ele é esse patamar de lutador. Ah, não gosto porque é pequeno, não gosto porque ele falou isso sobre o Brandon Moreno, não gosto. Aí vira gosto pessoal, tô falando de resultado. Sim. É um lutador histórico. Não, histórico, é um dos grandes, claro, pô. Só do cara ter sido brasileiro campeão, só disso, você ter o cinturão do UFC, galera, já é um feito para poucos na história, cara. Nem a quantidade de gente, né, de ser humano que consegue chegar para lutar no UFC já é um funil, já é um nível reduzido. Você se tornar campeão, pô, saindo de uma condição que ele saiu lá de Souro, como você falou, Renato, é muito difícil, cara, para os brasileiros chegarem, tá? É muito difícil. É tudo contra, velho. Vamos fazer uma pequena comparação. Repetitivo aqui, que vocês sabem a história de cada um. É foda chegar. Todo mundo considera aqui o Jean Matsumoto uma das maiores promessas que o Brasil tem para o médio e longo prazo, certo? Sim. O Jean Matsumoto perdeu a invencibilidade dele para o Rob Fonte. Não tava... Beleza, não tava tão bem treinado, campo completo, tudo mais. O Davidson dominou o Rob Fonte. E o Davidson vem da categoria de baixo. Com 30 porrada anos. Pois é, com 30 e porradas anos. Então, assim, eu gosto de botar em perspectiva porque eu acho que existe uma má vontade. O Davidson ganhou do Pantoja. O Davidson nocauteou e finalizou o Joseph Benavides. Duas vezes. O John Moraga que disputou o cinturão, o Alex Pérez que disputou o cinturão.
Então, assim, eu acho que vale dar os louros ao cara, porque ele, às vezes ele é tratado como um qualquer, ele não é um qualquer. Não Como é. se tivesse sido campeão por acaso, né? Tipo, não, deu só. Não é, mano. Inclusive, ele fez um dos caminhos. Ele e o Pantoja talvez tenham feito os 2 caminhos mais longos de todos os brasileiros que foram campeões do mundo no UFC, né? E vinha no peso galo com uma cara, né, boa, né, cara? Subindo bem, saudável, batendo esses caras aí, como o Renato falou, Rob Fonte, batendo Cody Garbrandt, vinha pegando fogo, perdeu pro Piotrian, que, pô, o Piotrian ganhou na bola, foi uma apresentação brilhante do Piotrian, o que não é demérito também, é um ex-campeão. E aí contra o Cody, pô, essa lesão no joelho, cara, é uma pena, que foi o que você falou, né, Carrano? O cara ali brigando para uma potencial disputa de título, de repente ele se vê de um lado no espectro completamente oposto, de lesão de joelho. Então eu quero já aproveitar para desejar, se esse vídeo chegar no Davis, desejar para ele aí uma pronta recuperação, que ele volte em breve, que não seja nada tão grave, e, pô, dar os parabéns aí por tudo que ele construiu na carreira dele.